Na aula de hoje vamos estudar sobre Aristóteles, um dos clássicos da filosofia, tá? Aristóteles cai muito nas provas de Enem e vestibulares, porque para quem não sabe, ele foi aluno de Platão e ele foi contra as ideias de Platão, e ele foi também professor de Alexandre o Grande, né? Aristóteles, ele propõe o realismo filosófico, né? Ao contrário de Platão, que propõe o idealismo filosófico. E mais, Platão, ele nega o dualismo filosófico proposto por Platão e ele afirma a existência de um único mundo, um mundo sensível. Então agora vocês entendem aquela imagem que Platão ele está apontando para cima, valorizando o mundo das ideias, e Aristóteles apontando para baixo, valorizando o mundo sensível, que é o mundo em que ele valoriza, né? Na verdade, o mundo qual ele afirma que existe, o único mundo, o mundo sensível. Com isso, a gente parte para a teoria do conhecimento de Aristóteles, né? Basicamente é o seguinte: todas as ideias são originadas a partir dos sentidos. E quando a gente compreende isso, fica fácil entender a teoria do conhecimento do Aristóteles, porque ele fala que as ideias são abstrações originadas a partir dos sentidos. E mais, ele fala que o ser humano ele é feito para conhecer e que existe uma espécie de prazer ao conhecer. Dentre todos os sentidos, o que mais gera prazer é o da visão, certo? E mais, a sabedoria, ela representa o nível mais elevado de prazer ao conhecer. Não sei se você já se deparou nessa situação. Por exemplo, você está fazendo um exercício difícil ou você está resolvendo um problema e você consegue solucionar e você pega e comemora assim, você tem uma espécie de êxtase e aí você faz tipo isso. Basicamente é isso que Aristóteles quer dizer, certo? Basicamente, a maioria das questões de vestibulares e de provas envolvendo a teoria de conhecimento de Platão é sobre isso, é sobre essa valorização dos sentidos sobre o conhecimento e comparando com a teoria das ideias de Platão, certo? Então, você sabendo que Aristóteles valoriza os sentidos, né, para a construção dos conhecimentos, já é o suficiente para você fazer uma boa prova. Basicamente, a gente tem aí uma construção, né, um alicerce aí para os empiristas, que a gente vai estudar mais para frente, ok? Compreendida a teoria do conhecimento, agora nós temos que compreender a metafísica aristotélica, que é como esses sentidos vão ajudar a gente a compreender as coisas para se tornar conhecimento, basicamente, certo? A metafísica aristotélica é um pouco mais complicada que a teoria do conhecimento, então vamos com um pouco de cautela e um pouco mais devagar, ok? Primeira coisa que vamos estudar é o conceito de substância. Substância é uma coisa em si e ela é um suporte de atributos. Quais atributos? Essência e acidente. Essência é uma característica que confere identidade à substância. Por exemplo, o ser humano. Qual que é a essência do ser humano? Ele ser racional, certo? Agora, acidente. Acidente é uma característica que não confere identidade à substância. Então, o que não confere identidade ao ser humano, por exemplo? Ele ser alto ou baixo, ou gordo ou magro. Tanto faz ele ser. Ele não deixaria de ser ser humano, independente dessas características que eu citei. Correto? Outra teoria da metafísica aristotélica que nós temos que saber hidromorfismo ou teoria da matéria e forma, tá? Essa teoria diz que toda substância é composta por dois princípios constitutivos, a matéria e a forma. Matéria seria o princípio indeterminado que compõe a substância. Por exemplo, madeira, ferro, plástico, é a matéria que ela é formada, certo? E a forma seria o princípio constitutivo que a molda, tornando uma substância, tá?
a forma que vai tornar a matéria uma substância. Por exemplo, vai tornar a madeira uma mesa, por exemplo. Entendeu? Muito simples, não? Outra teoria da metafísica aristotélica importante para as provas é a teoria do ato e potência, certo? A teoria do ato e potência tem por objetivo explicar a movimentação ou transformação dos corpos, ok? O ato seria o estado atual da substância e a potência seria a possibilidade, o vir a ser da substância. E Aristóteles fala que o movimento, a transformação, é a passagem da potência para o ato, ou seja, a passagem da possibilidade do vir a ser para o estado atual da substância. Então, você pega aquela brincadeira, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Então, você pega o ovo, que é a possibilidade, o vir a ser de se tornar uma galinha. Então, quem veio primeiro é o ovo, porque o ovo é a potência, possibilidade, e a galinha é o ato, o estado atual. Então, passagem da potência para o ato. O ovo veio primeiro que a galinha. Então, se seu amigo chegar para você e fazer essa brincadeira, você pega e fala para ele: o movimento é a passagem da potência para o ato. Simplesmente fala isso e veja o que ele responde, ok? Dessa teoria, também Aristóteles fala do ato puro, né, que seria o primeiro motor do universo, que ele é eterno, imóvel e imutável, que ele não foi e não será, somente é. O ato puro é só um detalhe, tá? Normalmente não é cobrado em provas. O ato puro, ele é um ponto em que Santo Tomás de Aquino, na Idade Média, né? Para quem não sabe, Tomás de Aquino, ele tem as bases epistemológicas Aristóteles, ele vai usar o ato puro como explicação, uma das explicações para a existência de Deus, tá? Outra teoria importante da metafísica aristotélica é a teoria das quatro causas, né? Então a gente tem basicamente a teoria das quatro causas envolve quatro perguntas, né? A formal, quatro tópicos: formal, material, eficiente e final. Basicamente, você pode colocar quatro perguntinhas para decorar esses tópicos, que é muito simples. Teoria das quatro formas. Formal, o que é? Vamos dar um exemplo aqui. O que é? Vamos pegar essa cadeira. Formal, o que é? Uma cadeira, certo? Material, do que é feito? Couro. Eficiente, quem fez? Vamos por aí, China's Company, certo? E final, qual a finalidade? Sentar. Essa é a teoria das quatro causas de Aristóteles. Então, formal, material, eficiente e final. Como do que é feito, quem fez e qual a finalidade, certo? Basicamente, esses são os tópicos mais importantes da metafísica aristotélica. E agora a gente passa para a astronomia aristotélica, que é bem simples de entender, não é muito difícil. A astronomia aristotélica, Aristóteles vai falar que, primeiro, o universo ele é finito, tá? Organizado e hierarquizado. Ok? E ele vai afirmar o geocentrismo, ou seja, a Terra está no centro do universo, certo? Além disso, ele vai dividir o universo em dois: em mundo sublunar, composto por 4 elementos, água, terra, fogo e ar, e mundo supralunar, composto por éter, tá? Então, basicamente, vamos apelar para o quadro explicativo, ok? A astronomia aristotélica, você tem a Terra no centro do universo,
você teria os outros planetas girando ao redor, tá? E como eu disse, o universo ele é finito. Qual seria o limite dele? O limite dele seria o primeiro motor do universo. Então aqui estaria o primeiro motor do universo. Basicamente, essa é a astronomia aristotélica, certo? Passando agora para a física aristotélica, a física aristotélica também é um pouquinho chato de compreender, então vamos também com cautela e um pouco devagar, tá? Primeira coisa que vamos compreender são os tipos de movimento. E aí a gente tem, primeiro, o qualitativo, né? Que seria aquisição ou perda de qualidade, simples de entender. Movimento em relação à substância, né? A geração e a decomposição da substância. Quantitativo, aumento ou diminuição. E de lugar, translocação ou deslocamento. Simples, né? Algumas definições da física aristotélica, como espaço. Espaço seria lugar onde os corpos ficam. Lugar, definição de lugar. Invólucro onde os corpos ficam. Gente, não dá, né? Vamos ter que apelar para o quadro explicativo. Então vamos lá. Desenhamos aqui, por exemplo, uma flor. Vamos desenhar uma flor. Desenhamos uma flor. Espaço é onde os corpos ficam. Então, aqui em volta da flor, seria o espaço. Lugar, um invólucro que envolve os corpos. Então, em volta dessa flor, vamos contornar essa flor por inteiro para vocês entenderem. Se a caneta nos permitir. Nossa, a caneta vai falhar, não vai deixar eu contornar inteiro, pô. Imaginem que eu tenha contornado por inteiro, certo? Vou ter que continuar com o azul. Mas aqui, ó. Aqui seria o lugar, certo? Que é o invólucro que envolve os corpos. Ok? Também temos a definição de lugar natural, que é onde os corpos tendem a ficar, certo? E a última definição da física aristotélica, que é simples de entender, que é o tempo. Tempo é uma percepção do movimento a partir do antes e depois, certo? Basicamente é isso. Sei que o conteúdo da aula, a densidade de detalhes foi um pouco maçante, mas eu tentei simplificar ao máximo para vocês. Se necessário, usem a tecnologia do replay, tá?